Vocês tomaram café hoje? Ô, glória, não. Ô, glória. Mas você vai... Está tudo em consagração hoje? Glória a Deus, queridos. Amém? Tem mais ou menos umas 2 semanas que o apóstolo havia me pedido, falou, ó, dia 5, apóstolo, né? Falou assim, dia 5 você vai estar trazendo a palavra. E desde o dia, 2 semanas atrás, eu falei, Deus, o que trazer, né? Trazer para a tua igreja, porque, queridos, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente trazer a palavra para a igreja do Senhor, a igreja não é nossa, os discípulos não são nossos. E algo que o Espírito Santo falou muito forte, tem falado comigo, já aproximadamente há mais que 2 semanas, né? Falando sobre altar, queridos. Amém? A palavra-chave que o Senhor falou ao meu coração é falando sobre o altar, falando sobre a questão de lenha, falar de fogo, né? Então são essas palavras que o Senhor falou ao meu coração. E o texto que o Senhor deu como presente, porque tudo que Deus oferece para nós é um presente, queridos. Amém? E o texto que o Senhor nos deu para essa palavra, queridos, encontra-se como texto base no livro de 1 a Reis. Se você puder abrir a sua Bíblia no nome de Jesus, amém? Seja ela física, seja ela online, não sei, né? Se você puder abrir a sua Bíblia em 1 a Reis, nós iremos ler alguns versículos aqui. 1 a Reis, capítulo 18, queridos, olha só. Primeiro a Reis, capítulo 18, se você puder abrir a sua Bíblia, amém? Nós iremos ler a partir do versículo 29, queridos, olha só. Do versículo 29 até o versículo 38, queridos, se você puder acompanhar, tá bom? Eu agradeço. Amém? 1 Reis 18, do versículo 29 ao versículo 38, queridos. Se fosse dar um tema para essa ministração, querido, daria como sem sacrifício. Olha só o tema que o Senhor falou no meu coração. Sem sacrifício não há fogo. Amém? Sem sacrifício não há fogo, queridos. Então a palavra do Senhor diz assim para nós aqui, queridos, aqui nessa manhã. Olha só. Diz assim: passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a apresentação da oferta da tarde. Contudo, não houve resposta, ninguém respondeu nem deu atenção. Olha o 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. 31. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: o seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar dedicado ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeados 2 sias de sementes. Arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham de água 4 jarras e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam o mesmo novamente. Disse: eles o fizeram de novo. Façam o mesmo pela 3ª vez. Ordenou de novo. Volta um pouquinho, volta o outro, 34 ainda. Olha lá, ordenou de novo. Eles o fizeram pela 3ª vez. O 35. A água escorreu em volta do altar e encheu até a valeta. 36 diz: no momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e orou: ó Senhor,
Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Respondeu-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Aí o 38, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Amém? Posso ouvir um amém? Fecha teus olhos no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, estamos aqui diante de Ti. Ó Deus, do mesmo jeito, da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração, querido, por todos esses dias. Senhor, fala, Senhor, de uma forma simples, mas que a Tua igreja venha entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar, aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, aos corações. Ó Pai, e eu te peço, Espírito Santo, que nós não venhamos, ó Deus, sair daqui, Senhor, deste lugar, do mesmo jeito que nós entramos, mas que haja, Senhor, uma restauração aos nossos corações, nas nossas vidas, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quando o Senhor me deu esse texto e falou fortemente ao meu coração, queridos, o Senhor ministrou que hoje, no dia de hoje, né, nós não viemos aqui, queridos, não entramos naquela porta aqui para dentro, queridos, para prestar um culto qualquer. Nós não saímos da nossa casa para nós prestarmos, queridos, um culto qualquer. Por quê? Se nós saímos da nossa casa para prestar um culto qualquer, queridos, nós estamos, em vão. Amém, queridos? É em vão. Né? Não tem o porquê nós saímos da nossa casa se nós saímos sem algum objetivo, sem um objetivo profundo. Né? Então, nós também não estamos, queridos, aqui reunidos aqui como igreja, né, por uma obrigação. Nós não podemos sair da nossa casa e vir aqui e nos reunir como irmãos, como igreja, por obrigação, queridos. Isso não pode ser algo profundo nos nossos corações. Eu vou por ir, porque senão o líder vai falar alguma coisa, o que a igreja vai pensar? Vou faltar. Não, queridos, não é por uma obrigação. Você não pode estar aqui somente de corpo presente, ou de repente você estar aqui na igreja, queridos, por uma tradição. O que é isso, pastor? Todo domingo é aquilo, eu vou para a igreja, né? Todo domingo eu estou indo para a igreja, para que isso vire uma tradição na tua vida. Esse não é o maior objetivo, querido, de nós estarmos aqui. Queridos, nós temos que vir adorar o nosso Deus. Nós temos que vir buscar a presença do nosso Deus, porque nós cremos que Deus ainda fala conosco. Amém, queridos? Você tem que vir adorar o Senhor crendo que ainda Deus fala com você, que Deus fala de formas diferentes com você. Você tem que vir adorar o Senhor crendo que Deus vai falar com você. Você tem que vir buscar a presença de Deus crendo que Deus, Ele age na tua vida. Senão não há o porquê buscar a Deus, não há o porquê buscar a presença de Deus. E também nós temos que crer que Deus ainda, Ele responde com fogo, amém? Deus, Ele ainda responde com a presença do Espírito Santo dEle, que Deus ainda, Ele age com a presença do Espírito Santo, queridos. Mas, lendo esse texto, me chama muito a atenção, queridos, de uma forma diferente. Nós falamos aqui que Deus, Ele age. Nós falamos aqui que Deus, Ele ainda fala. Nós falamos aqui também que Deus, Ele move, Ele também responde com fogo. Mas o fogo que o Senhor falou ao meu coração, queridos, não é um fogo qualquer. O fogo que o Senhor falou ao meu coração, queridos, não é um fogo que não move o sobrenatural. O fogo que o Senhor falou ao meu coração, queridos, é um fogo que vai mudar e vai transformar a sua vida. Vai mudar a nossa vida, este fogo que o Senhor ministrou no meu coração. Por que, pastor, o Senhor está dizendo isso? Queridos, o fogo que desce do altar está te preparando para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Olha, eu acho que você não entendeu. Se eu estivesse no teu lugar,
estaria dando um glória a Deus. Olha só o que o Senhor falou ao meu coração, que o fogo que o Senhor está preparando para você é para gerar uma transformação na sua vida, é para gerar uma transformação na tua casa, é para gerar uma transformação nos teus filhos, é para gerar, sabe, uma transformação no ambiente que você vive. Então Deus está te preparando, queridos, por este fogo. É esse fogo que Deus quer derramar na tua vida. Ei, amados, o que me chama a atenção com tudo isso é que nós estamos aqui cultuando ao Senhor, mas o culto, ele não começa no momento, querido, em que a banda estava aqui adorando o Senhor. O culto, ele não começa no momento onde o pastor está aqui ministrando a palavra. O culto não começa no momento onde as crianças estão naquela salinha. O culto não começa no momento onde a intercessão está ali naquela sala orando. Ei, mas o que chama a atenção, que o culto começa no nosso coração. Ei, fala para a pessoa mais bonita do lado, o culto começa no seu coração. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui conosco, querido? Que o culto, ele começa dentro de você. Ei, quando o culto começa dentro de nós, nós apresentamos com sacrifício vivo. Ei, você não está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui? O culto começa dentro de nós, queridos. E o que me chama a atenção com tudo isso, queridos, que o texto diz que Deus usou um profeta, e esse profeta, ele restaurou o altar. Só que antes de haver a restauração do altar, o texto fala para mim e para você também, que esse profeta, ele orou. Ei, às vezes a gente quer a restauração de Deus, mas a gente não ora. Ei, às vezes a gente quer a restauração de Deus, quer que o fogo desce, querido, mas a gente não faz por onde. A gente não prepara o altar para que o fogo venha descer. O texto falou para mim e para você que Elias, ele restaurou o altar, mas Elias, ele orou. Elias restaurou o altar, aquele altar que estava em ruína. Aí a pergunta que eu digo aqui nessa manhã, qual que é o altar da tua vida que está em ruína? Ei, joelho no chão e a situação vai mudar. Ei, joelho no chão e a tua casa vai mudar. Ei, joelho no chão e você vai ver as coisas mudando no ambiente que você vive. Você está entendendo, queridos, que houve uma preparação? Deus usou o profeta, queridos, para mudar uma situação, mas não foi de qualquer jeito, houve uma preparação. Ei, às vezes a gente quer ver o avivamento do Senhor, quer sentir o avivamento do Senhor, mas nós só buscamos o Senhor de domingo, durante a semana não ora, durante a semana não busca, durante a semana não jejua, durante a semana não consagra, e às vezes a gente quer ser envolvido com o avivamento do Senhor. Ei, o avivamento começa na semana, o avivamento começa com a nossa busca. Mas muitas vezes, meus amados, o que me chama a atenção é que queremos o fogo de Deus, mas eu quero dizer para você que o nosso altar muitas vezes está quebrado, e Deus quer restaurar esse altar aqui nessa manhã. Deus quer restaurar o teu altar, para que o fogo de Deus venha a ser derramado sobre a tua vida. Ei, pastor, mas de que forma que o meu altar pode estar quebrado? Eis as distrações que você tem vivido no dia, na semana, isso tem quebrado o teu altar. Ei, aquela mágoa que você tem guardado no teu coração tem quebrado o altar do Senhor. Ei, tudo isso, a falta de perdão que você não tem liberado perdão, isso tem quebrado o altar do Senhor. Ei, aquela religiosidade que você tem dentro de você, isso tem quebrado o altar do Senhor. Várias situações quebram o altar do Senhor. Várias situações faz com que a gente não receba realmente aquilo que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. Mas eu faço uma pergunta para você aqui nessa manhã: você já restaurou o seu altar hoje? Você já restaurou o seu altar hoje? De que forma você tem restaurado o seu altar hoje? Ei, porque, queridos, eu quero dizer para você aqui nessa manhã que não existe glória. Ei, olha só o que o Senhor está falando para nós aqui. Não existe glória sem sacrifício, não existe glória sem consagração, não existe glória sem oração, não existe glória, queridos, se a gente não se dispor a ser usado por Deus, não existe glória. Ei, às vezes a gente quer a glória de Deus, mas nós não fazemos por onde. Nós não fazemos por onde para realmente ver a glória de Deus, queridos.
Eu quero dizer para nós aqui nessa manhã que o fogo é resposta do quê? De sacrifício. Se nós não nos sacrificarmos, queridos, nós não iremos ver o fogo de Deus. Se você não se dispor em se sacrificar, realmente, e fazer aquilo que Deus quer, querido, você não vai sentir, você não vai ver o fogo de Deus. A sua vida vai continuar a mesma coisa. O que me chama a atenção com esse texto, queridos, que Elias, ele não gritou. Elias, ele não fez show, queridos. Às vezes pessoas precisam fazer show para chamar atenção. Ei, não é isso que chama a atenção de Deus, não. Elias não fez nada disso. Elias não gritou. Elias, ele não fez show. Elias, ele não precisou, queridos, de certa forma manipular certas situações para que o fogo de Deus viesse ser apresentado naquele momento. Mas Elias, queridos, foi um profeta usado por Deus, queridos. E sabe o que ele fez? O texto diz para mim e para você que Elias, ele chamou o povo. Olha só o que Elias fez, chamou o povo para estar com ele. Chamou o povo, e o texto diz também que o povo foi com Elias. E a partir do momento, querido, que isso aconteceu, se você vê no versículo 38, diz que caiu o fogo do céu. Então existe, querido, exige de nós, para que nós possamos, queridos, pedir a direção de Deus, querido, para que realmente a gente tomar a decisão correta, fazer de forma correta, queridos, para que o fogo de Deus venha descer através das nossas vidas. Exige sacrifício. Sabe o que o Senhor ministrou fortemente ao meu coração, queridos? Que o fogo é resposta de obediência. Eu acho que você não entendeu. O fogo é resposta de obediência. Vocês estão entendendo? Obediência à palavra de Deus. Obediência ao que o Senhor quer falar com a gente, ao que o Senhor nos manda, ao que o Senhor nos designa, nos leva. O fogo é a resposta da obediência que nós temos. O fogo não é resposta de emoção. O fogo não é resposta, querido, de seja qualquer outra manifestação. Mas o fogo que Deus envia, eu quero dizer para você que o fogo que Deus quer enviar, queridos, é o fogo que vai queimar todo e qualquer fogo estranho. Quais têm sido os fogos estranhos que estão, queridos, aí fazendo com que você não viva aquilo que Deus tem? Quais têm sido o fogo? Havia dois deuses. Se você for ler todo esse texto, um contexto todo, havia dois deuses. O Deus que nós servimos e o Deus de Baal. Qual Deus que nós servimos hoje? Diz que o Deus de Baal, queridos, ele apresentava fogo estranho. Ele apresentava fogo estranho, queridos, mas o Deus que nós servimos vem do céu. Você não está entendendo o que Deus está falando. O fogo que quer ser derramado aqui hoje é o fogo do céu, é o fogo Yeshua HaMashiach. Nós temos que entender isso, que Deus, Ele quer fazer algo sobrenatural, queridos. E eu pergunto a você aqui nessa manhã, qual que é o sacrifício que você tem oferecido hoje? Qual é o sacrifício que você tem oferecido para que Deus venha mover algo através da tua vida, queridos? Em Romanos, olha só, em Romanos capítulo 12, versículo 1, Deus nos convida, queridos, para sacrifício vivo, para ser um sacrifício vivo. Deus nos convida nesse versículo para a gente ser santo. Deus nos convida através desse versículo para ser agradável a Deus, queridos. Então qual tem sido o sacrifício que nós temos oferecido? Pastor, seja mais específico no que o Senhor está dizendo. Queridos, nessa manhã, você sabe o que tudo isso que nós estamos dizendo aqui significa? Que nós temos que vir aqui no culto, queridos, com fome e sede do Espírito. Nós temos que vir, não é com tristeza. Às vezes nós vem adorar o Senhor, querido, com aquela tristeza. Ei, eu quero dizer para você algo mais. Queridos, a situação que você está vivendo hoje não pode intervir na sua fé. Senão nós temos crido em quê? Senão você tem crido o quê? Você diz com a tua boca que crê, mas a sua atitude tem sido contrária, tem sido diferente. Não é a situação que muitas vezes nós estamos vivendo, querido, mas é a fé naquilo que a gente não vê. É a gente crer nesse Deus do impossível, que Deus ele vai fazer.
Então a sua fé, querido, tem que ir muito mais além do que a sua circunstância. Nós temos que vir aqui, queridos, adorar o Senhor com fome e sede de espírito. Nós temos que vir aqui adorar o Senhor em verdade, não de aparência. Queridos, quantas vezes eu cheguei, você acha que muitas vezes a gente já não passou por algum desânimo, cheguei a falar, não tem vontade nem de sair de casa. Mas a tua fé tem que ir muito mais além do que isso, do que o seu desânimo. A tua fé tem que ir muito mais além, sabe, do que você está vivendo. Qual é o Deus que nós servimos, queridos? Não é o Deus que muda tudo em qualquer situação. Então nada e ninguém, querido, pode tirar a tristeza de você. A tristeza de servir ao Senhor. Você está entendendo que o Senhor nessa manhã, Ele quer restaurar o seu altar, quer tirar toda a tristeza, o Senhor quer tirar toda a angústia que há dentro de você, o Senhor quer arrancar tudo aquilo que te impede realmente de ser usado por Deus no nome de Jesus. Ei, o fogo do céu vai limpar toda essa tristeza, o fogo do céu vai tirar toda essa angústia, o fogo de Deus vai tirar tudo aquilo que te impede de ser algo agradável, de ser um sacrifício vivo na presença do Senhor. Você está entendendo isso? Que Deus, Ele quer trazer alegria, queridos, no seu coração. Deus quer trazer alegria. Nós temos que nos entregar, queridos, de corpo. Nós temos que nos entregar ao Senhor de alma, não apenas de boca. Ei, o meu povo fala muitas vezes, mas o coração está longe. Começa a falar, mas o coração está muito longe de mim, está muito longe do Senhor. O povo fala que me honra, mas está com o coração muito longe, queridos. Vocês estão entendendo que hoje é a manhã de restauração do teu altar no nome de Jesus. Eu não sei se você entrou aqui com tristeza. Só que muitas vezes, queridos, nós fazemos do culto que nós apresentamos ao Senhor, nós fazemos desse culto, queridos, de um palco, de uma situação, de um show. Ei, o culto que nós oferecemos ao Senhor não pode ser palco, o culto que nós oferecemos ao Senhor não pode ser show, o culto que nós oferecemos ao Senhor tem que ser algo verdadeiro no nome de Jesus. Ei, o culto que nós oferecemos ao Senhor tem que ser um altar. Ei, fala para a pessoa do lado, tem que ser um altar. O culto que você oferece ao Senhor tem que ser um altar no nome de Jesus. Tem que ser um altar, queridos. Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui nessa manhã? Você está entendendo aonde o Espírito Santo quer te levar? Só que eu quero dizer muito mais, querido. Existem muitas vezes pessoas que querem fazer, sabe do quê? Quer fazer o altar o seu Deus. Você vai entender, pastor, o que você está querendo dizer? Tem muitas pessoas que querem fazer do altar o seu Deus. Pastor, o que o senhor está querendo falar com isso? Ei, o altar é o meio para nos levar naquilo que Deus quer. Acho que você não tem entendido, você não entendeu. Tem pessoas que faz do altar o seu Deus. Tem pessoas que têm ciúmes do altar. Se vem um pregador diferente, se vem alguém diferente, já começa a ficar se remoendo na cadeira. Já começa a fazer isso e aquilo. Ei, tem feito do altar o seu Deus. Ei, para de fazer o altar do seu Deus, que Deus vai começar a te usar. O altar do Senhor, ele não pode ser o nosso Deus. O altar do Senhor é o meio para nos levar no propósito que Deus tem. Você está entendendo o que o Senhor está falando para mim e para você? Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando para nós aqui nessa manhã, no nome de Jesus? O Senhor está abrindo a nossa visão, porque Deus, Ele quer fazer algo sobrenatural nas nossas vidas, queridos. Podemos ver nesse texto também, no texto que foi lido, querido, que Israel estava passando por uma divisão. Estava com seu altar, o altar de Deus daquele Israel estava destruído. O povo estava dividido, como eu disse aqui, estava dividido entre Baal e o povo estava dividido no Senhor, que pode todas as coisas. Mas Elias, no momento que eles estavam passando por essa situação, Elias, ele chama o povo para uma decisão. E a decisão foi que seja restaurado o altar do Senhor. Você está entendendo?
Que Deus usou esse profeta para chamar o povo para restaurar o altar. Ei, queridos, o que me chama a atenção com tudo isso é que o fogo de Deus, ele só desce quando há altar preparado. O fogo de Deus, ele só desce quando há sacrifício oferecido. Somente quando há isso. Aí eu pergunto para você aqui nessa manhã: você tem um altar erguido para Deus? Qual é o altar que você tem erguido para esse Deus que você serve? Você realmente tem esse altar erguido para Deus? Ou eu vou ser um pouquinho mais além? Ou os entulhos que o mundo oferece, os entulhos do mundo têm ocupado o lugar desse altar? Você tem realmente erguido o altar devido que Deus merece? Ou as coisas deste mundo têm sido o altar na tua vida? Ou as coisas deste mundo não têm deixado Deus ocupar o devido lugar que é dele? Que fica uma reflexão para nós, queridos. Sabe por que o Senhor ministrou forte isso no meu coração? Por quê? Porque o altar, ele precisa ser restaurado. O altar da nossa vida precisa ser restaurado. A nossa intimidade com Deus precisa ser restaurado. A presença de Deus na nossa vida precisa ser restaurado. A presença de Deus na nossa casa precisa ser restaurado. A presença de Deus na nossa família precisa ser restaurada. Você está entendendo isso, queridos? Você está entendendo que o que o Espírito Santo de Deus está falando nos nossos corações? Você pode ver que aqui no texto de 1 Reis, capítulo 18 e 30, Elias, ele restaurou o altar que estava em ruínas, o altar que estava quebrado. Meus amados, o altar é o lugar de encontro, sabe do quê? O altar é o lugar de encontro entre o homem e Deus. O altar é o lugar de encontro aonde o homem se encontra com Deus. O que me chama a atenção com tudo isso, queridos, que o povo naquele lugar havia deixado o altar, queridos, o altar quebrado. O povo naquele lugar havia deixado o altar se quebrado, queridos. O que é isso que o Senhor está falando? Tudo isso é um sinal, queridos, que aquele povo havia abandonado a presença de Deus. E quantas vezes nós nos tornamos um dia o altar do Senhor e muitas vezes nós abandonamos a presença de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes, queridos, que fique uma reflexão para você. Quantas vezes você abandonou a presença de Deus na sua vida? Sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui nessa manhã para nós? Que muitos querem o fogo de Deus, mas não tem altar. Muitos querem o fogo de Deus, mas não tem altar. Muitos querem a resposta de Deus, mas não tem entrega. Ser forte. Muitos querem o fogo de Deus. Olha só, vou repetir. Muitos querem o fogo de Deus, mas não tem o altar. E muitos querem a resposta de Deus, mas não quer se entregar. Aí sabe o que acontece, Luciano? Quer que vem no domingo, quer que Deus fala. Quer vir no domingo, quer ser cheio da presença de Deus. Não tem como, queridos. Não tem como você chegar, aí chega, mas o culto foi fraco, eu não me agradei com o culto, não me agradei com o grupo de louvor, não me agradei com a... Não vai se agradar mesmo. Não vai se agradar mesmo, somente o culto é muito pouco, queridos. Depois quer ser cheio do fogo de Deus, não vai ser cheio mesmo. Porque o altar não está sendo preparado durante a semana. Não está havendo uma preparação. Às vezes pede para Deus resposta de Deus. Deus, já estou 20 anos sem resposta. Sabe, tenho 20 anos pedindo e clamando ao Senhor. Mas não se entrega de coração, queridos. Não se entrega. Para que Deus ele venha falar e venha dar resposta. Ei, eu vou te falar uma coisa, queridos.
As maiores respostas que eu tive de Deus foi nos momentos mais difíceis que eu passei e de madrugada. Uma vez eu com meu filho debaixo da mesa, queridos, isso é coisa de doido, é só doido faz isso. Eu uma vez debaixo da mesa orando, varão. Orando, eu tinha meu lugar, colocava meu travesseirinho, deitava debaixo da mesa. Olha só que coisa louca, cada um tem seu lugar. Deus falava comigo debaixo da mesa e fala comigo debaixo da mesa, nesses lugares. Um Deus fala no banheiro, outros fala no quarto, eu é debaixo da mesa. Passando por uma situação mas tão difícil, querido, eu orando debaixo da mesa, daqui a pouco Deus usa um advogado conhecido, não tinha nem meu telefone e tal, e me ligou. Falou, pastor, Deus me levou até ti, eu encontrei quando Deus me levou, Deus fala isso, eu não tinha falado para ninguém o que eu estava passando. E Deus fala isso, eu quero me encontrar com o Senhor amanhã. Eu falei, glória, Deus já ouvindo a resposta. Aí meu filho deitado comigo, Davi deitado comigo, querido, sabe o que Deus falou para a pastora? Não tira, que o mesmo cuidado que eu estou tendo com vocês, ele está tendo com o filho. Você está entendendo, queridos, que Deus está falando com você? Que as maiores respostas que você vai ter não vai ser nos lugares mais doidos que você vai estar. Sabe o que é isso? Isso não é normal. Deus quer falar de uma forma especial com você, querido. E outra, não vai achando que da forma que Deus vai falar comigo, vai falar com você não. Deus vai te falar, vai falar com você de uma forma diferente. Ah, mas fala comigo do jeito que você fala com o pastor Marcelo. Não vai falar. Sabe por que não vai falar, queridos? Porque Deus quer que você tenha as suas experiências. Deus quer que você tenha as suas experiências, no nome de Jesus. Muitas vezes nós queremos a presença de Deus, queridos, mas nós não reservamos tempo. Não reservamos tempo para oração. Muitas vezes nós queremos ver, sabe, Deus agindo na nossa vida, com a presença dEle, mas muitas vezes a gente não lê a palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos ver Deus falando com a gente, mas a gente não se consagra. Não busca se consagrar. Ei, o texto diz aqui, queridos, que teve toda uma preparação. Se você for ver aí em 1 Reis 18, versículo 33, a palavra do Senhor diz que então ele preparou, sabe o quê? Ei, ele preparou a lenha. Ei, você tem preparado a lenha? Ei, lenha quando queima vira cinza. Você tem colocado lenha todo dia. A lenha é colocado todo dia. Não é um dia sim, um dia não. Um mês sim, um mês não. A lenha é colocado todo dia. A tua busca com Deus tem que ser todo dia. A lenha quando queima ela vira cinza, queridos. E vai queimar mais o quê? Aí teve uma preparação. Você pode ver que o texto diz que ele preparou a lenha. O texto diz que ele preparou um novilho. Então tem que haver uma preparação, queridos, para quê? Para que o fogo de Deus venha nos envolver. Às vezes nós queremos a presença de Deus, mas nós não fazemos por onde, queridos? Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando com você? Eu vou um pouquinho mais além, queridos. Quero dizer para você, nessa manhã, que o altar vazio, ele não atrai fogo. Não tem como atrair fogo se o nosso altar estiver vazio. Sabe o que o Senhor falou forte no meu coração? Que precisa haver sacrifício. Se nosso altar estiver vazio, não tem como atrair fogo. Pastor, então hoje, pastor, qual que é o sacrifício hoje? Você sabe qual que é o sacrifício que você tem que ter hoje? Oração. Você sabe qual é o sacrifício que você tem hoje? É jejum. Você sabe qual é o sacrifício que você tem que ter hoje, querido? Renúncia. Renúncia das coisas que o mundo tem oferecido. Ei, qual tem sido a atitude no ambiente que você está? Você tem que ser a mesma pessoa, o adorador, seja no trabalho, seja na rua, seja onde você está. Nós não podemos ser adorador na igreja e na rua não ser adorador. No ambiente do seu trabalho, as pessoas sabem que você é cristão, queridos. Ou você tem vergonha de falar que você é crente, que você serve a esse Deus, que você busca esse Deus. Tem pessoas que às vezes estão no serviço, já tem 10 anos na coisa, as pessoas não sabem que a pessoa adora ao Senhor. Não estou falando de circunstância, querido, eu estou falando de servir ao Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para você? As pessoas têm que saber o Deus que você serve, queridos. As pessoas têm que saber o que você acredita. Tem que haver renúncia. E eu quero dizer muito mais, querido, que sacrifício ele não é sobra. A gente não pode oferecer para o Senhor a sobra. Sacrifício não é sobra.
Sacrifício é entrega total. Você está entendendo isso? Deus, Ele não recebe, queridos, olha só, com tudo isso que já foi ministrado aqui, Deus, Ele não recebe aquilo que não nos custa nada. Deus, Ele não recebe aquilo que não nos custa nada, queridos. Tem que haver um preço. Tem que haver algo de nós, queridos, para que Deus Ele venha fazer algo nas nossas vidas, no nome de Jesus. Aí eu faço uma pergunta para a igreja aqui nessa manhã. O que nós temos, o que você tem colocado no altar do Senhor? Será que são o que te sobra? Será que são as migalhas ou o seu melhor? O fogo só desce, querido, quando há sacrifício. Você pode ver que houve toda uma preparação. E depois que teve essa preparação, querido, você pode ver que no último versículo, no versículo 38, a palavra do Senhor diz para mim e para você que caiu fogo do céu. Quando nós nos preparamos, queridos, para receber aquilo que Deus tem, amém? A gente vai ver a glória de Deus manifesta nas nossas vidas, no nome de Jesus. Nós podemos ver que o fogo que caiu naquele lugar, queridos, não foi um fogo produzido por Elias. Não foi um fogo produzido pelo profeta, mas foi algo da parte de Deus. Tudo aquilo que não é produzido por nós, queridos, o céu derrama. Aquilo que é produzido por você, não tem como mover o céu. Acho que você não entendeu. Você está entendendo que aquilo que é produzido realmente, não sendo por nós, aí começa a ver a manifestação da glória de Deus. Foi assim com Elias, queridos. E onde há altar restaurado, o sacrifício ele é verdadeiro. E Deus ele responde com fogo, queridos. Amém? E, pastor, o que esse fogo representa? O que esse fogo pode representar na minha vida? Queridos, o fogo, ele representa, podemos ver nesse texto, que o fogo representava o quê? A aprovação de Deus. Olha só, Deus quer aprovar, Deus quer te mostrar com fogo a aprovação dele, que é ele que está no comando de todas as coisas. O fogo, ele simbolizava e representava a purificação. Ei, tudo aquilo que era de Baal foi queimado, querido, só desceu o fogo do céu. Eita, vocês estão entendendo o que o Senhor está falando? Purificação, Deus quer purificar das nossas vidas, tudo aquilo que não provém de Deus. Você está entendendo o que o Espírito Santo... E também o fogo representava, queridos, poder e presença de Deus naquele lugar. E Deus quer representar na tua vida aqui nessa manhã, com poder e presença do Senhor. Mas para que isso venha acontecer, Deus quer restaurar os altares. Porque o fogo ele não pode descer, queridos, sobre um altar quebrado. O fogo ele não pode descer, queridos, se não houver sacrifício ou se houver um sacrifício falso. Mas o fogo ele desce quando há uma entrega sincera. Você está entendendo o que é o Espírito Santo? E podemos colher, queridos, alguns resultados desse fogo, do fogo de Deus. Quando nós reconhecemos que o verdadeiro fogo vem do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer mais aqui nessa manhã, que quando o fogo desce, queridos, há mudanças. Quando o fogo desce, querido, esse avivamento que nós pedimos ao Senhor, ele vai vir sobre nós. Esse avivamento vai vir sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Quando o fogo de Deus desce, há restauração de vidas, há salvação, queridos. Mas quando isso acontece, quando nós preparamos o altar, isso acontece quando nós preparamos a nossa casa, isso acontece quando nós preparamos o nosso ministério. Aí nós experimentamos aquilo que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando aqui nessa manhã? Deus está preparando o seu altar, queridos, aqui nessa manhã, o seu coração para aquilo que Ele quer derramar. E nesse momento, eu gostaria que você como igreja, que você se levantasse no nome de Jesus.